Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez iniciamos nosso vídeo falando sobre as movimentações recentes na frente leste da Ucrânia. Começando por Toretsk, imagens geolocalizadas confirmaram que os russos avançaram em áreas centrais da cidade, chegando até a rua Civita e ocupando os montes de resíduos da mina Tzentralna. Segundo um suboficial ucraniano, os russos têm atacado com a infantaria de forma quase incessante, tentando desgastar as defesas de Kiev até o limite. A major Anastasia Bobovnikova, porta-voz ucraniana, acabou detalhando um pouco mais. Ela afirmou que os ataques russos são sempre precedidos por pesados bombardeios de morteiros e artilharia, que acabam servindo para enfraquecer as posições antes do avanço. Apesar de serem movimentos lentos, eles estariam sempre acontecendo e isso estaria deixando eles bem preocupados. Bom, gente, agora vamos falar de Kurakov, tá? Ao noroeste de Toretsk, as forças de Moscou avançaram ao sul de Sontsiv. Novamente, não foi um avanço grande, mas segue aquela mesma ideia, usar ataques contínuos para explorar qualquer fraqueza nas defesas ucranianas. É o tipo de movimentação que mostra que, mesmo sem resultados grandiosos, a Rússia continua pressionando em várias frentes. Em Vuhledar, imagens publicadas ontem, quinta-feira, mostram soldados russos hasteando uma bandeira em Romanivka, ao norte da cidade de Vuhledar, o que confirma que eles tomaram o assentamento. Além disso, houve avanços em Ranivka e nas proximidades de Uspenivka. Gente, parece que Moscou está usando essas posições para flanquear a linha de defesa ucraniana na região, especificamente no trecho Antonivka-Uspenivka-Susiali. Essa manobra sugere que os russos estão tentando cercar as tropas de Zelensky na metade oriental dessa linha. E por falar em Zelensky, ele caprichou no cenário e na iluminação para apresentar um drone-foguete chamado Peklo, que em ucraniano significa inferno. Se depender do nome, já assusta, né? Mas o que é esse tal de Peklo? Bom, esse novo drone foi apresentado oficialmente pelas Forças Armadas da Ucrânia e, segundo os representantes da Ukroboronprom, que é a estatal de armamentos da Ucrânia, ele tem um alcance de até 700 km e pode alcançar velocidade de 700 km por hora. Bom, visualmente, o Peklo tem mais de 1 metro de comprimento, com asas pequenas e 2 estabilizadores na cauda. Apesar de não termos muitos detalhes técnicos, afinal, o Kiev evita divulgar muita coisa para não facilitar a vida de Moscou, né? O drone está sendo comparado a mísseis de cruzeiro. Esses mísseis, como vocês sabem, voam em baixa altitude e seguem trajetórias guiadas até os alvos. Vocês devem lembrar que Zelensky já tinha adiantado no mês passado que a Ucrânia está trabalhando em 4 tipos diferentes de mísseis, né? Mas parece que eles estão tendo problemas com questões relacionadas à cadeia de suprimentos globais, o que estaria atrasando um pouco o programa. Bom, gente, mudando de assunto, Lavrov deu uma entrevista longa de 80 minutos para o jornalista Tucker Carlson e, como sempre, usou o momento para reforçar as posições da Rússia. Ele afirmou que Moscou não vê os Estados Unidos como diretamente em guerra com a Rússia, mesmo com o apoio militar de Washington a Kiev. Segundo ele, o que a Rússia quer é relações normais com todos os seus vizinhos, incluindo os Estados Unidos. Agora vejam só, gente, Lavrov elogiou Trump, chamando ele de uma pessoa forte que quer resultados. Parece que há uma expectativa em Moscou de que a volta de Trump ao poder possa abrir novas portas para negociações. Agora, gente, o que dá para perceber é que, enquanto Biden tentou escalar com a liberação dos ataques em território russo e a tentativa de criar um ponto de não retorno, o que obrigaria Trump a ter uma posição mais assertiva no enfrentamento a Moscou quando tomasse posse, está sendo contornada na fala de Lavrov, perceberam? No entanto, o experiente chanceler não quis deixar dúvidas em relação à posição russa. Lavrov deixou claro que Moscou não está disposto a aceitar o que o Ocidente chama de derrota estratégica na Ucrânia. E para reforçar isso, lembrou o uso do míssil hipersônico intermediário Orezhnik, que foi disparado recentemente contra Dnipro. Segundo ele, esse ataque foi um recado para os Estados Unidos e seus aliados, uma forma de dizer: estamos prontos para tudo se for necessário, para proteger os nossos interesses. O velho chanceler falou ainda que a Rússia tem suas chamadas red lines, ou linhas vermelhas, né? Limites que o Ocidente não pode cruzar. Entre essas linhas, vejam só, gente, ele destacou que a Ucrânia jamais deve entrar na OTAN, que não pode haver bases militares estrangeiras em solo ucraniano e nem exercícios militares com tropas estrangeiras no país. Basicamente, para Moscou, a Ucrânia precisa permanecer como uma espécie de zona neutra. E tem mais. Lavrov afirmou que qualquer acordo de paz teria que levar em conta as realidades no terreno.
que na prática significa reconhecer os territórios atualmente ocupados pela Rússia como parte do acordo. Mas nunca é boa ideia ser hostil com o árbitro da controvérsia, não é? Então, e Lavrov fez questão de demonstrar abertura para negociações com Trump, destacando que Moscou considera Trump alguém que busca resultados. E não é só isso. Fontes próximas ao ex-presidente americano disseram que seus assessores estão explorando propostas que incluiriam ceder grandes partes da Ucrânia à Rússia e, como Moscou exige, retirar a questão da adesão à OTAN de uma vez por todas. Trump já declarou que quer acabar rapidamente com a guerra, mas ainda não deu detalhes sobre como faria isso. O que sabemos, porém, é que essa ideia de ceder território já está gerando muita controvérsia. Para alguns, isso seria entregar a Ucrânia de bandeja para Putin, mas para outros pode ser uma saída para encerrar o conflito e congelar as causas primeiras que levaram à guerra. Bom, gente, vocês perceberam, né? Lavrov está jogando em duas frentes. De um lado, tenta intimidar o Ocidente com demonstrações de força, como o uso do Oresnik. De outro, mostra disposição para negociar, especialmente se Trump assumir uma postura mais alinhada com as demandas russas. Atravessando o Mediterrâneo, o líder do HTS, Abu Mohamed al-Golani, deu sua primeira entrevista desde o início da ofensiva, dizendo que o grupo quer reconstruir a Síria e repatriar refugiados. Ele também tenta moderar a imagem do HTS, dizendo que não representam uma ameaça ao Ocidente. E a cidade de Homs parece ser a bola da vez e está em alerta máximo. Dentro da cidade, o clima é de tensão total. As ruas comerciais estão desertas e os escritórios de segurança do governo foram esvaziados às pressas. Muitos moradores, estão fugindo para os bastiões do governo em Latakia e Tartus, enquanto grupos de milícias pró-Assad fazem patrulhas. E, como resposta ao avanço rebelde, forças do governo estão enviando reforços para as posições ao redor de Homs. A Rússia também entrou em ação, bombardeando a ponte Rastan para dificultar o avanço rebelde pela principal rodovia que leva à cidade. Tá sentindo falta do Irã? Bom, Teherã não ficou de fora. Um oficial iraniano afirmou que o país está enviando mais mísseis, drones e conselheiros militares para apoiar Assad. Além disso, o Hezbollah, aliado de longa data do regime, mandou tropas de elite para Homs na tentativa de segurar os rebeldes. Apesar de estar lidando com múltiplos conflitos, Teherã parece determinado a evitar que Assad perca o controle de Homs. Lembra que logo no início disso tudo eu falei da complicação que isso poderia causar? Então, como se não bastasse, há sinais preocupantes de que o Estado ISIS, Daesh, que foi derrotado em 2017 e está ressurgindo em partes do leste da Síria. Maslum Abdi, líder das forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos, alertou que o EI está aumentando suas atividades no deserto sírio em áreas como Deir al-Zor e Raqqa. Se os rebeldes tomarem Homs, isso será mais um golpe devastador para Assad, o que enfraqueceria ainda mais o regime que já depende pesadamente de apoio externo. Por outro lado, a mobilização do Irã e do Hezbollah mostra que Teherã está disposto a fazer o que for necessário para impedir essa derrota estratégica. Enquanto isso, o papel da Rússia no conflito parece ter diminuído, já que Moscou está com as mãos cheias na Ucrânia. Mas mesmo com menos envolvimento, a Rússia ainda tem forças na Síria e está usando seu poder aéreo para tentar conter o avanço dos rebeldes. Bom, saindo desse assunto pesado, vamos terminar com um assunto mais leve, de certa forma, boas notícias. O assunto é um grande acordo comercial que promete mexer com as economias de 2 continentes. Claro que eu estou falando do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, o maior tratado que qualquer uma das duas partes já assinou, abrangendo um mercado de 700 milhões de pessoas. Parece bem animador, né? Mas não é todo mundo que está satisfeito, não. O acordo, reduz tarifas sobre mais de 90% dos bens comercializados entre os blocos. Só para vocês terem uma ideia, em 2023, a União Europeia exportou 56 bilhões de euros em mercadorias para o Mercosul e outros 28 bilhões em serviços em 2022. Quem anunciou esse acordo histórico foi a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois celebraram uma vitória para consumidores e empresas de ambos os lados. Depois de mais de 2 décadas de idas e vindas, parece que o acordo finalmente saiu. Mas calma lá, ainda há muitos obstáculos pela frente. Do lado europeu, consumidores e empresas enxergam o potencial de um mercado maior e mais barato para produtos. Por outro lado, agricultores e ambientalistas estão furiosos.
Eles dizem que os produtos do Mercosul usam pesticidas mais agressivos, têm padrões ambientais mais frouxos e tratam os animais de forma que não seria aceito na União Europeia. Além disso, acusam o acordo de ser prejudicial ao meio ambiente, dado o histórico de desmatamento em países como o Brasil. Gente, são as acusações, tá? Isso não quer dizer que seja verdade. O que fica claro é que eles estão assustados diante do agronegócio brasileiro, que é, sem dúvida, muito mais competitivo que os agricultores franceses, que, historicamente, são protegidos por subsídios, o que, como sabemos, pode trazer ineficiência e baixa produtividade. Bom, mas já ouvimos o choro dos produtores europeus, agora vamos ouvir o choro do Mercosul. Afinal, eles também têm suas queixas. O Brasil conseguiu uma vitória importante ao negociar a eliminação gradual de tarifas para veículos elétricos e híbridos, mas em 18 anos, tá? O que não é exatamente rápido. Além disso, produtores agrícolas brasileiros estão preocupados com uma nova lei da União Europeia que, a partir de 2025, vai banir produtos vindos de terras desmatadas. Essa medida, embora vista como um passo importante para o meio ambiente, é encarada por muitos no Mercosul como uma forma de protecionismo disfarçado. Agora, o ponto crítico é que o acordo ainda precisa ser aprovado. E isso não vai ser fácil. Olha como é a burocracia. O texto precisa ser traduzido para todas as línguas da União Europeia e revisado por advogados, o que pode levar mais de um ano. Acha que acabou? Não. Depois disso, precisa do aval de todos os Estados-membros da União Europeia e do Parlamento Europeu, que tem muitos representantes ligados a interesses agrícolas. E olha só, países como França, Holanda e Áustria já disseram que são contra. Essas nações têm fortes laços com agricultores que veem um acordo como uma ameaça direta ao seu sustento. Agora, gente, quando concluído, o acordo pode trazer uma integração econômica sem precedentes. Para o Mercosul, significa acesso mais fácil a mercados europeus para commodities e produtos agrícolas. Para a União Europeia, é a chance de fortalecer os laços econômicos com a América Latina, em um momento em que o mundo está se dividindo em blocos econômicos rivais. E o presidente eleito dos Estados Unidos sinaliza para um esfriamento na relação com o velho continente. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.